Agora, boa tarde, né? Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana e eu vou estar palestrando hoje para você sobre acessibilidade na web. Os principais problemas que a gente encontra nos sites e as soluções para eles. Bom, quem que eu sou, né? Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta de informação. Eu gostaria de falar que eu não sou especialista em front-end, mas, como eu trabalho com experiência do usuário e tenho interesse para acessibilidade, então eu tenho que estar verificando se na etapa tanto do design quanto do desenvolvimento, as regras de acessibilidade estão sendo aplicadas. Então, por isso, eu vou dar essa palestra para vocês referente ao cotidiano nosso de problemas na internet em geral. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje sobre acessibilidade e idiomas, imagens e links, fontes, navegação rápida, landmarks, semântica, formulários, menus e cores. Aí é aquela questão, né? Mas quem é que precisa de acessibilidade? Bom, na verdade, todo mundo precisa. Algumas pessoas precisam o tempo inteiro, outras precisam um período, mas, de fato, todo mundo precisa. Por exemplo, se você machuca, quebra o braço. Bom, você que consegue enxergar, você usa o teclado e o mouse, mas quando você está impossibilitado, só tem uma mão, o seu negócio é o teclado. Se o site, por exemplo, não for acessível via teclado, você não consegue navegar. Ou então, se você está sem mouse no momento, se a bateria do seu mouse acabou, enfim. Por exemplo, se você também é uma pessoa idosa, que tem problema de visão, ou se uma pessoa, por exemplo, não tem muita intimidade com a internet, pessoas que são deficientes visuais, são todos os tipos de pessoas, tanto novas quanto velhas, mas muitas delas usam a internet, sim. E também pessoas que são daltônicas, né? Que elas têm problema de visão, de pigmentação. Bom, o foco da minha palestra hoje vai ser acessibilidade para quem utiliza leitor de tela. Antes de tudo, para construir site acessível, a gente tem que entender como é que as pessoas que precisam do site acessível utilizam a internet, como é que elas navegam na internet. Hoje em dia, os principais leitores de tela que essas pessoas utilizam é o NVDA e o JAWS. A diferença entre eles é a seguinte: o NVDA ele é gratuito, excelente e gratuito. O JAWS também, só que ele é pago. E ultimamente, ele é o mais utilizado, por enquanto, só que a licença dele custa de $800 a $1.000. Então, bancar um software desse é pesado para qualquer pessoa. Então, para isso, existe o NVDA, ainda bem, né? Que a gente utiliza ele, ele é excelente. E por uma pesquisa que eu vi, que foi feita no passado, eu acredito que em 2 anos, mais ou menos, o NVDA vai ser mais usado que o JAWS. Tomara, porque ele é excelente, ele é gratuito, não tem nem o que discutir. Tá, mas aí a questão, né? Como é que os leitores de tela funcionam? O leitor de tela, ele lê a tela para a pessoa, ele possui uma voz sintética, ele reproduz aquilo que está escrito. Ele trabalha combinado com o teclado, porque as pessoas que têm deficiência visual, elas não utilizam o mouse, elas não enxergam, então não tem utilidade nenhuma mouse, então fica tudo restrito ao teclado. O teclado e o leitor de tela atuam em conjunto. No caso da web, o leitor de tela, ele lê a marcação HTML do site. Não existe visual, não existe CSS ali, nada visual faz diferença na tela. O que importa é a marcação pura. Então, o que ele faz? Por exemplo, através do leitor de tela, eu consigo ler direto, eu consigo chegar direto em listas, eu posso pular links, eu posso ir direto para cabeçalhos, eu posso ir direto para formulários, direto para tabela. Tudo isso porque, como o leitor ele consegue ler o seu HTML, e a pessoa que está utilizando ela tem que ter um certo conhecimento do que ela está buscando, dos principais elementos da web, então a sua marcação tem que ser bem feita, porque, senão, o site fica inacessível. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo funcionando na prática. Deixa eu ver se agora vai funcionar aqui no leitor, se talvez eu vou ter que...
deixar o microfone perto. Eu vou pegar o site da CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. Utilidade pública, né, gente? Todo mundo, por exemplo, tem que pegar a segunda via da conta de luz, né? Então, imagina qualquer tipo de pessoa tem que usar o site, por exemplo, da CEMIG. Então, o mínimo que ele tem que fazer é ser acessível em todos os aspectos. Vocês conseguem ouvir? Ou não? Vocês conseguem ouvir? Vou ter que deixar mais perto. Relógio 1201, sexta-feira, 05/07/2013. 64% disponível conectada. Carregando. Desktop 60 pelaquedas para fones desktop. Dá para ouvir assim? Tá dando para ouvir? Todo mundo? Tá lá no fundo? Tá bom. Local index HT para ligar local operador de tarefa. Vocês estão vendo que é uma voz sintética. No caso, eu não deveria estar usando o teclado, usando o mouse, né? Mas eu vou usar para demonstrar para vocês. É um pouco mais fácil para mim. Olha aqui a gente tem o site da CEMIG. Bom, geralmente, como leitor, quando a pessoa entra no site, a tela já começa a ser lida automaticamente, mas também você pode navegar pela tela utilizando o Tab, para poder pular links e formulários, etc. Bom, eu vou utilizar o Tab. Aqui eu tenho edição em branco. O formulário. Primeira coisa que tem na página que ele leu. Olha como é que ele leu. Edição em branco. Tá vendo? Isso é formulário. Pesquisa gráfico link. Esse é o botão de fazer a busca. Fornecedores link. Conselho de consumidores link. Ouvidoria link. Menus gráfico link. Ó, tá vendo? Esse aqui é o idioma. Olha como é que ele vai ler. Isis gráfico link. Não dá para entender, né? Facebook gráfico link. Twitter gráfico link. LinkedIn gráfico link. Blogger gráfico link. E tem uma coisa também, acho que para algumas pessoas pode, é lógico que está embolado, né? Está difícil de entender. E também deve estar um pouco rápido, mas... Gente, você tem que ver como é que a pessoa que utiliza o leitor usa velocidade. É um negócio 15 vezes mais rápido que isso. É desumano. É incrível. A CEMIG visitado link. Olha. A CEMIG o futuro link. Energia e você visitado link. Atendimento link. Investidores link. Sala de imprensa link. Recursos humanos visitado link. Vocês estão vendo que eu acabei de passar pelo menu, né? Mas olha só, eu com o mouse. Tá vendo? Existem submenus aqui em cada um desses links. Eu, com o leitor, eu não consegui. Os submenus não estão acessíveis para mim. Então, a pessoa que está usando o leitor, ela não tem nem ideia que existe esse submenu. Ela não sabe que existe, ela nem vai saber. Olha. Esse serviço permite consultar consumo, valor e situação de pagamento das 12 últimas contas de energia. É necessária a informação de login para senha para acesso a esse serviço link. Mais serviços gráfico link. Esse serviço permite alterar o endereço de entrega da conta de energia para um local diferente do endereço da instalação. Este serviço permite ao usuário selecionar a forma de recebimento voltar. Conselho de consumidores. 02 inovação link. 03 segurança link. 04 tempo link. Canais de atendimento. Olha, tá vendo? Por exemplo, a marcação tem que estar bem feita, né? No caso aqui, por exemplo, olha, se eu digitar o número 1 ao 6 do teclado, quando eu estou usando o leitor, ele leva aos cabeçalhos, de nível 1 ao 6. Se eu, por exemplo, quiser direto para um cabeçalho, sem cabeçalho seguinte. Não existe na marcação, eu não tenho cabeçalho. Por exemplo, eu quero procurar uma lista, não estou enxergando a página. Eu quero ver se tem uma lista, porque eu não tenho nem ideia do que tem aqui. Eu vou digitar o L, que é o atalho para a lista. Ó. Sem lista seguinte. Tá vendo? Vocês estão vendo que é importante certos elementos que as pessoas utilizam, a pessoa que está usando o leitor, ela utiliza como uma coisa assim, comum para ela, né? Só que, às vezes, se a marcação não está feita adequadamente, ela não sabe, ela não consegue achar uma lista pelo atalho da lista, por exemplo. Ó, sem bloco de citação seguinte. Bloco de citação, tem atalho. Nossa, o G sem gráfico seguinte. Para imagem. Eu tenho o K para links. É só uma demonstração rápida, só para vocês verem como é que é uma coisa diferente, né? Porque também uma coisa assim, chega a ser... Eu vou falar engraçado, apesar de que eu não acho engraçado. As pessoas, muitas delas que dizem
eu não vou falar que elas trabalham com acessibilidade, porque eu não acredito que elas trabalham com acessibilidade. Mas muitas das pessoas elas vão pesquisar um pouco sobre acessibilidade na web, e chega lá, aplica umas coisas que ela acredita que é o certo, aí fala, meu site está acessível, mas ela nunca abriu um leitor de tela para ver como que o leitor está lendo o site dela. Então, muita gente não tem noção de como o leitor funciona na prática, nunca ouviu um leitor na vida. Então, estou mostrando para vocês aqui, para vocês verem como que é e como que ele realmente navega por marcação. Tá, agora eu posso desligar aqui, porque senão ninguém vai conseguir ouvir. Bom, então, a gente vai ver agora, né, quais são os principais problemas de acessibilidade e como que a gente resolve eles. Acessibilidade e idioma é o principal. O problema é, as páginas não têm a declaração do idioma. Então, o que você tem que fazer? Declarar o idioma na estrutura do site. O que acontece? Se você for fazer o seu site e não colocar, por exemplo, que está em português, o leitor vai ler em inglês. Seu conteúdo está em português, não vai ficar um sotaque em inglês que não vai dar para entender a mínima coisa que está dizendo lá. Então, a primeira coisa, o mais básico, é declarar o idioma na página. O segundo, sobre imagens. O problema de imagem é você não ter atributo alt declarado nas imagens. E tem uma questão, né? Geralmente, quando as pessoas dão uma dica de acessibilidade, fala assim, coloca o alt na imagem. Bom, você deve colocar o alt, mas você deve colocar o alt bem feito. Porque a função do alt é você descrever exatamente o que está na imagem para a pessoa que não está vendo ter noção do que é. Por exemplo, o errado, olha, eu tenho esse código aqui, eu estou me referindo a essa foto dos ratinhos do lado. Olha só, olha o link dessa imagem, exemplo.com/PS1 tal. O leitor, você repara, não tem o alt nessa imagem. O que o leitor vai fazer? Ele vai ler PSUAKW12948001938 gráfico. Eu não tenho declaração de alt, nem vazio, então, no meio do texto, se tiver imagem, vai de repente aparecer aquela coisa mais complicada e sem nexo nenhum para a pessoa ouvir. Porque você não declarou a imagem, só que o leitor lê a imagem, porque isso aqui é a marcação de imagem. Então, o certo é você colocar o alt. Por exemplo, o alt dessa imagem devia ser 2 ratos brancos, um em cima do outro, adormecendo numa rede. Tem que dizer claramente o que é essa imagem. Não adianta colocar um alt superficial, porque às vezes não resolve o problema. Você acha que está resolvendo o problema, mas você não está passando o significado daquilo. Você não está complementando o significado do texto e do conteúdo em geral. Cuidado. A dica. Se a imagem ela for só elemento estético de layout da página, se ela não complementa o conteúdo, se ela não tem significado para o conteúdo, deixa o alt vazio. Porque aí, o que vai fazer? O leitor vai ignorar aquela imagem. A pessoa não vai nem saber que a imagem existe. Porque, de fato, não faz diferença. Ela não tem significado no conteúdo. Acessibilidade e links. Olha o problema. A gente navega pelos links através do tab. Aí o problema é, que link é esse? Como você pode, como usuário do leitor de tela, ele geralmente navega pela página utilizando o tab, porque é mais rápido para ele chegar onde ele pode imaginar que esteja o conteúdo, ele vai usando o tab. Só que na maioria dos sites, quando ele vai passando o tab, ele se depara com clique aqui, saiba mais, leia mais e download. Isso não quer dizer nada. Imagina vocês que vocês não têm o monitor, a tela está preta, vocês têm que usar o leitor. Só que você só está lá caindo, clique aqui, saiba mais. Mas o que é isso? O que significa? Nada. Geralmente, o que a gente faz, por exemplo, em blog, o que as pessoas fazem é coloca o título, né, em texto, você coloca uma breve descrição do que é aquilo, e embaixo está ali, leia mais. Se a pessoa está navegando com tab, ela está
pulando links. Então, aquele conteúdinho lá, que é uma prévia do que vai ter o post e o título do post, ela não sabe. Então, é só um pedaço de clique aqui que não tem sentido nenhum. Então, o certo é você fazer um link mais autodescritivo. Por exemplo, veja fotos de ratos albinos. Leia mais sobre truques para ensinar para o seu ratinho. Faça download do guia Como Cuidar do Seu Rato de Estimação em PDF 1 MB. Você tenta dar o máximo de informação possível dentro do link, porque esse link vai ser visto isoladamente. Ele tem que ter um significado se ele for isolado do conteúdo, vamos dizer assim. Um outro problema, né, que isso afeta a gente que está enxergando e usa o teclado. Que link que eu estou? Por exemplo, tem muitos sites que você vai utilizar o tab, né, porque você está sem mouse, ou sei lá porque diabo você quer usar só o teclado. Você vai e está aí apertando o tab, para saber o que significa. E aí você não tem indicação nenhuma de onde você está. O certo é você colocar uma borda no link que você tiver ativo no tab naquele momento. Porque aí você tem indicação de onde eu estou. Como que você faz isso? Você coloca um A-Focus. E você estiliza da forma que você acha necessário. Mas é importante colocar esse focus, porque senão você pode estar passando o menu inteiro e você não se deu conta ainda, porque você não está vendo indicação nenhuma do que está acontecendo. Isso não é só para as pessoas isso é para a pessoa mais que está enxergando, né? Agora, acessibilidade de fontes. O problema é o texto ilegível. O errado, que é o mais comum na web, é você ter uma fonte equivalente a 12px. Nem eu enxergo 12px, gente. E o certo é você... Os designers não gostam quando eu falo isso. Eu sou designer e eu custei aceitar. Mas o certo é a gente ter, pelo menos, uma fonte equivalente a 16px. Pelo menos. Porque isso daqui não é só para a pessoa que é cega, não é só para um velhinho que não enxerga mais tão bem. Isso é para a gente que usa óculos. Qualquer um usa óculos. Mesmo os que não usam óculos, né? Tem hora que ver um texto com 12px é sacanagem, né? Aí, o que você tem que fazer? Você tem sorte que você sabe utilizar o Ctrl+. E quem não sabe? Aí a dica, né? Se você não puder aumentar a fonte por questão de design, ou seja lá por que for, você coloca um controlador de fonte. Pelo menos é um suporte, né? Não é o ideal, mas pelo menos é um suporte. Você coloca aumentar e diminuir fonte na sua página. É a acessibilidade de navegação rápida. Acho que parece que vai ser até meio rápido, hein? O problema, a falta de atalho para ir direto ao conteúdo que interessa. O que acontece aqui nesse caso? Imagina um site que tem muito conteúdo, tem muitos menus. Por exemplo, um e-commerce. Se eu quiser chegar num produto, eu estou, sei lá, na Americanas. Se eu quero chegar num produto, vocês têm noção de quantos tabs eu tenho que dar para chegar no lugar que eu acho que é o local que eu devo ter informação? Às vezes você dá 20 tabs, 50 tabs, 100 tabs, 200 tabs. É insano, gente. Então, ainda mais não é só para site que tem muito conteúdo, não. Às vezes, o que você puder poupar de esforço é importante. Então, o que a gente faz nessa situação? Você coloca um link pular para o conteúdo principal no começo da sua página. O primeiro elemento no body deve ser um link para pular para o conteúdo principal. Porque aí o leitor, na hora que estiver vendo sua página, tanto usando o tab, que ele é o primeiro elemento link que você vai ter na página, tanto lendo a página corrida, a primeira coisa que ele vai ler vai ser esse pular para o conteúdo principal. E a pessoa que já utiliza o leitor, ela já sabe. Ok, ótimo. Então, é só eu dar Enter que eu vou para onde eu quero, sem esforço. E a dica, né? Se você não pode deixar o link... você pode deixar o link invisível com CSS. Por algum motivo, você não pode colocar lá um atalho para pular conteúdo visível na página. Você pode deixar ele invisível com CSS, você não pode usar o display none, né, Emerson? Porque aí o leitor vai ler de qualquer forma. Você que está enxergando, você não vê. Não atrapalha o design da sua página. Mas a pessoa que está usando o leitor, ela vai ouvir aquele link para ela poder pular para o conteúdo. Agora, uma outra questão. Essa aqui...
muita gente até pode não ter ouvido falar. Alguém já ouviu falar em landmarks por aqui? Não? Tá bom. O problema é a falta de landmarks na página. O que são essas landmarks? Elas são marcações adicionais que a gente adiciona no HTML, que ela indica que tipo de conteúdo está em determinada parte da página. É questão, por exemplo, da revolução do HTML5, é semântico. Eu tenho várias tags novas que eu tenho como saber que tipo de conteúdo está naquele local. Como os leitores eles não suportam HTML5, a solução para essa questão semântica é eu adicionar as landmarks, determinados divs, ou seja o elemento que for, para eu saber que tipo de conteúdo é aquele. Eu vou explicar já já. Os principais landmarks são banner, navigation, o main, complementary, o content info, o form, o search e o application. O banner, ele indica que aquela região contém informações relacionadas ao site e não à página em si. Por exemplo, é onde tem a marca, onde tem o nome do site, onde pode ter a caixa de pesquisa, e pode ter somente um por página. No caso, por exemplo, seria o cabeçalho dos sites. Tem que ser do site, não da página em si, só pode ter um por página. O navigation. Ele significa que naquele local tem uma coleção de elementos navegacionais. Geralmente, eles são links. Pode ser imagem também, mas geralmente eles são links. Ao exemplo, menus, ou então links que permitem o usuário navegar para o documento, tipo um índice na página. E é permitido utilizar mais de navigation por página. O main. O main é relativo ao conteúdo principal. Ele é equivalente àquele lugar que a gente vai quando a gente clica no pular para o conteúdo principal. E só pode ter um por página, só tem um conteúdo principal por página. Complementary. Ele indica que aquela seção complementa o role main, que é o que eu acabei de falar, que complementa a seção principal do site, mas que ele possui significado se ele for isolado do resto. Por exemplo, se eu tiver um post, o meu conteúdo principal é o post em si, mas eu posso ter posts relacionados quando eu terminar. Ele é complementar ao meu conteúdo principal, mas se eu pegar posts relacionados e eu isolar eles, eles possuem significado, eles têm importância. Então, esse tipo de conteúdo, por exemplo, post relacionado, sidebar, eles complementam o conteúdo principal. Então, eles levam essa landmark. É permitido ter mais de um complementário por página. O content info, ele indica que aquela área contém informações sobre o documento pai. Por exemplo, o copyright, se você tiver uma partezinha falando sobre o autor e determinadas outras situações, cada caso é um caso. Aí pode ter mais de um por página. O form, né? O form é uma área que possui itens que compõem o formulário. Não tem muito segredo. E é permitido mais de um por página. Tem o search. O search, uma área marcada com search, ela indica que ali naquela área contém uma ferramenta que auxilia a pesquisa dentro do site. É permitido mais de um por página. O application. Esse é meio complicado. Ele indica que aquela região contém alguma aplicação que interage com o teclado. Quando eu falei, não sei se vocês lembram, quando eu comecei a palestra, eu falei que quando eu estou usando o leitor ele toma posse do meu teclado. Todos os atalhos, comandos que eu uso é referente ao leitor. Então, quando eu estou utilizando uma aplicação, por exemplo, eu estou no jogo, ou eu estou em algum webmail, que é uma aplicação, ele precisa ter o controle do teclado de novo. Por exemplo, para eu subir, descer, utilizar, seja algum atalho referente àquela aplicação. Então, nesse momento, eu tenho que devolver o controle para o navegador, para ele poder utilizar a aplicação. E a dica é para vocês pesquisarem mais sobre landmarks na documentação oficial W3C. E é importante que seja na documentação oficial, porque em muitos lugares a informação ela é passada de forma equivocada. Ainda mais que esse tipo de coisa é uma questão, entre aspas, nova, e ela é muito
Ela é complicada, porque não tem uma receita de bolo. Cada site é um site, cada layout é um layout. Então, vocês têm que ler com muita atenção, identificar em quais locais você vai usar determinados landmarks, porque se você aplicar landmark no lugar errado, você vai estar direcionando o usuário do leitor de tela para um local errado. Ele vai achar que aquele local tem uma coisa, só que ele tem outra coisa. Esse aqui, eu peguei um exemplo do meu blog, para vocês verem na prática onde que se aplicaria. Por exemplo, ali ó, é o cabeçalho. Eu marquei com role banner. Você só acrescenta esse código na sua div que você quer marcar. Por exemplo, ali, a minha marca, no meu caso, tá, gente? A minha marca e a descrição do meu blog, eu marquei como role banner. O meu menu é no role navigation. O role main, ele é o conteúdo principal do meu blog, no caso, o post. E do lado, onde eu tenho o sidebar, ele é complementary. Só que como eu tenho o meu formulário de busca ali, eu marquei o role search lá dentro, né? E é interessante assim, ó, o leitor também ele tem um atalho no teclado que ele leva só para a landmark, que é a letra D. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Basta eu clicar no D 5 vezes. Eu vou imaginar que o meu role search, por exemplo, é o último. Basta eu clicar no D 5 vezes para eu poder chegar na minha busca. Se eu clicar uma vez, eu cheguei no cabeçalho, já vai direto. Se eu cliquei 2 vezes, eu pulei direto para o meu menu. Se eu cliquei 3 vezes, eu vou para o main. No terceiro clique, não, desculpa, gente. Terceira vez que eu apertei o teclado. Então, vocês veem a rapidez da navegação. Porque o maior problema dessas pessoas que dependem do leitor de tela é a demora para chegar no conteúdo que, às vezes, ela nem sabe se existe. Isso é um problema. Vocês fazendo isso aqui, gente, é uma coisa assim, incrível, porque vocês, além de você dar significado para a informação, porque se ela clicar, se ela for direto no role main, por exemplo, ela já sabe, ela ouve assim, ó, como é que é, gente? Marcação principal. O leitor já indica, já lê para ela, marcação principal. Se eu for no busca, marcação busca. Se eu for no complementar, é marcação complementar. Então, o próprio leitor já indica para ela que tipo de conteúdo tem naquela parte. Agora, sobre acessibilidade semântica. Um problema muito comum é a falta de cabeçalho e parágrafo no site. Muita gente, especialmente muitos designers, por questão de visual, isso é muito comum, não tenho que ficar envergonhado, porque eu já fiz isso. Também que eu não faço mais, eu aprendi. Mas, por questão estética, eles não usam H1 ou H2, porque eles acham que é feio. Só que dá para estilizar, ainda bem. Então, o que acontece em muitos sites? Por exemplo, eu tenho div class título primário, que é como cuidar de ratos. O div class título secundário, alimentação. O div class texto, os ratos têm requisitos nutricionais, etc. O certo é eu colocar H1, como cuidar de ratos. H2, alimentação. E P de parágrafo, para o meu parágrafo a seguir. Porque, do jeito que está errado, eu não tenho como pular para a parte onde eu quero, porque eu não tenho cabeçalho. E como o leitor trabalha com a marcação, ele não tem como saber que aquele conteúdo é o conteúdo que me interessa. Agora, se eu colocar H1, basta eu clicar na tecla H, ou então clicar na tecla 1, que eu vou direto para onde eu preciso. A mesma coisa com H2. Se eu quero para H2, basta eu clicar de novo no H, ou eu clico na tecla 2. O outro problema, falta de lista. As pessoas, geralmente, na hora de desenvolver, elas vão e colocam só links jogados. O que é lista é para ser lista. Então, o certo é você colocar, abrir um L, ou então OL, depende da sua situação, link, que é o item 1, fecha. Link, item 2, fecha. E a mesma coisa com 3. Porque o exemplo errado, para mim que estou vendo, ele é uma lista, eu estou enxergando. Mas a pessoa que não está enxergando é só links jogados pela página. Se eu clicar na letra L, que o leitor já vai identificar que tem uma lista naquele local. Então, eu já vou direto para onde eu quero.
Acessibilidade de formulários. O problema é campos sem identificação. É uma tristeza isso. Por exemplo errado. Eu tenho P ali de parágrafo, nome, e tenho ali o campo de texto, né? O leitor, ele só vai ler, quando ele chegar nesse código aí, ele só vai ler edição. Quando ele chegar no formulário, você vai ler edição. Edição não significa nada, eu não tenho uma marcação ali, eu não tenho um label que associa o campo com a descrição dele. Então, o certo é eu colocar o label, e eu tenho que colocar um ID naquele campo, associar o for nome. Eu associei ali o for nome com o ID nome naquele campo. Então, quando o leitor for chegar nesse código, ele vai ler nome, edição. Aí a pessoa que utiliza o leitor, ela vai saber. Eu tenho um campo de texto para poder preencher, e aquele campo eu tenho que preencher meu nome. Senão, vai ser só um campo vazio que eu não sei o que eu faço nele. O outro caso errado, checkbox. Se eu tiver ali, se eu não colocar o label, vai ficar a mesma coisa. Eu só vou ter eu esqueci agora, me fugiu da cabeça como é que o leitor lê. Mas eu só vou ver uma marcação ali vazio, tipo assim, um checkbox. Não significa nada, aquilo não tem associação com nada. Então, o certo é a mesma coisa. Você coloca um label e associa aquela descrição com o ID do campo. Aí ele vai ler, né? Por exemplo, rato... Desculpa, eu realmente esqueci como é que ele lê. Por exemplo, checkbox. E ele vai associar, desmarcado também, no caso, ou marcado. Ele tem como falar isso para a pessoa, para dar esse feedback. A mesma coisa, o botão de rádio, né? É exatamente a mesma coisa do checkbox. Se você não associar o label com o ID do rádio, ele também só vai ler, acho que opção de escolha, alguma coisa assim, e não vai ter relacionado a informação nenhuma. Então, aquela informação não significa nada. Por isso que é importante a associação entre o label e o campo. Um outro problema também, né? Esse não é tão grave, mas ainda assim é um problema. São os campos que são genéricos. Por exemplo, eu tenho um label for e-mail, que eu quero ter um campo de e-mail, e nele, o type dele é texto. Então, hoje em dia, eu tenho como indicar que aquele tipo de campo é para e-mail. Isso faz diferença para o leitor, porque o leitor ele vai ler campo e-mail, edição. Então, ele dá o feedback para a pessoa que aquele campo é referente a um e-mail. Mesmo se não tivesse label associada, se no campo indicar que aquele tipo de campo é um e-mail, o leitor ainda vai ler e-mail, edição. A pessoa ainda vai saber, na pior das hipóteses, que ali é para ela colocar o e-mail dela. Essa água não é minha, mas eu vou tomar. Peraí. Esse aqui também é outro problema. É o preenchimento obrigatório mal indicado. Quando a gente tem um formulário e que ele tem campos obrigatórios, o que a gente geralmente faz? Você coloca lá em cima, no começo, um parágrafo que fala assim, os campos com asterisco são obrigatórios. Beleza. Aí lá no seu formulário vai estar lá nome com asterisco e o campo para você colocar o nome. A gente está enxergando, tá beleza. Eu li a informação, eu tenho como ler de forma mais fácil, então beleza. Mas como o usuário do leitor de tela, ele navega muito com o tab, ele vai parar direto no campo para ele colocar a informação. Ele não vai passar por esse parágrafo ali, muitas vezes. Então, ele não sabe, por exemplo, que aquele campo é obrigatório. E você imagina aqui que você tem 6 campos para poder preencher. 4 deles são obrigatórios, mas você não sabe. E aí você vai tentando submeter aquele formulário o tempo todo, não consegue, está dando erro. Você não tem ideia do que significa. Então, o certo é você fazer assim, olha, nos campos que são obrigatórios, você pode até continuar, você coloca o seu asterisco, porque a pessoa que enxerga tem o suporte, mas hoje em dia a gente tem um atributo, área, que ele indica para a pessoa que está usando o leitor de tela se aquele campo é requerido ou não. Então, por exemplo, nesse exemplo certo aí, vocês estão vendo aqui na última linha,
tem, né, o código normal e no final tem área required igual a true. Então, como é que o leitor vai ler para a pessoa? Ele vai ler nome, asterisco, campo, edição, obrigatório. Então, a pessoa está ouvindo, eu tenho que obrigatoriamente preencher esse campo. Esse aqui é um problema até de usabilidade, mais do que só acessibilidade. Costuma ser usabilidade fluindo no feedback. O que acontece? Você foi lá, você submeteu o seu formulário, mas deu algum erro no preenchimento. Então, lá em cima, você vai, escreve, né, quais erros ocorreram. O melhor para você fazer para a pessoa, não só para a pessoa que está utilizando o leitor, mas para você mesmo, por facilidade, quando você for listar os erros que aconteceram naquela página, você, no próprio erro em si, na descrição do erro, você monta um link âncora que vai direto para aquele campo, porque é muito mais fácil. Por exemplo, foram encontrados 2 erros no formulário preenchido. O erro informe seu nome e o erro informe e-mail válido. Eu tenho um link que liga esse informe seu nome direto para o campo a ser preenchido, é muito mais prático para a pessoa que está usando o leitor, porque ela só dá enter, ela vai direto para onde ela tem que chegar. Ela poupa caminho, é muito menos desgastante. Uma dica nesse caso, só que tem que ser usado com muito cuidado, é utilizar o tab index -1, aonde, no parágrafo, por exemplo, onde você for listar o erro da pessoa. Porque o que o tab index faz? Ele controla a posição, a ordem dos tabs na tela. Então, por exemplo, depois que eu apertei o botão de enviar, eu vou dar, necessariamente a pessoa vai dar um tab de novo, né, para tentar ir para algum outro local. Então, se eu forço que naquela página o próximo tab, depois daquele local marcado com tab index -1, vai ser o parágrafo, por exemplo, onde está listando o erro, então o próximo tab que eu der já vai me levar direto ou para a mensagem de sucesso ou para a mensagem de erro. Então, é muito mais simples para a pessoa que precisa de usar o leitor saber o que está acontecendo. Porque imagina que você não enxerga, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E, geralmente, a usabilidade dos formulários é ruim. Se você tem uma usabilidade porcaria também, fica complicado, né? Você não sabe o que está acontecendo. Um outro problema, né, que a gente até mostrou ali naquele site da CEMIG, menus e acessibilidade. O problema mais comum é você ter os submenus invisíveis, não são acessáveis via teclado. Então, o correto mesmo, é o menu se abrir após o tab e deixar os submenus visíveis e navegados via teclado, até que você saia daquele submenu com outro tab. Eu não dei exemplo aqui como fazer, né, porque isso é caso de estudo. Eu dei aqui um link, que é um menu utilizando CSS mais JavaScript, que, para mim, na minha opinião, ele é perfeito, ele atende todos os requisitos. Essa palestra aqui vai estar disponível no meu SlideShare, mas se vocês quiserem pegar o link ali, é um menu de estudo muito bom. Vocês podem analisar o código depois. Você consegue ver ali? Não, vai estar no meu SlideShare. No final, eu tenho o endereço e eu te passo, tá bom? O outro problema, está acabando já a palestra, hein? Foi rápido, gente, eu fui rápida. Acessibilidade de cores. Bom, esse aqui é para quem enxerga, né? Mas isso é tanto para quem tem a visão prejudicada, quanto para quem é daltônico. Alguém que é daltônico? Pois é, né? Tá vendo? Gente daltônica tem onde você menos espera. Não, pois é, gente, uma vez eu vi um caso, eu acho que ele nem está aqui, acho que foi um caso de um amigo meu que trabalha no Exército, ele trabalha no setor de TI. E aí parece que fizeram um layout lá para poder apresentar para o superior dele, né, fizeram um design lá e tal, colocaram determinadas coisas. Mas aí, quando ele chegou para mostrar para o superior dele, tinha um botão, que aí eu acho que o superior dele foi testar o sistema, alguma coisa assim. E ele não conseguiu achar o botão. Aí o pessoal, como assim? Você não está vendo o botão? Como assim? Aí ele, mas eu não estou vendo. Mas o botão está aqui.
Não, mas eu não estou vendo. O que aconteceu? Como ele era daltônico, ele não conseguia enxergar a diferença entre o fundo e a cor do botão. Então, foi um caso de usabilidade com acessibilidade, um combo aí, né? E vocês verem como parece uma coisa boa, mas, às vezes, a cor que você escolhe para poder fazer o layout, se ela não atender requisitos mínimos, alguém vai sair prejudicado. A informação ela perde o sentido, se for depender só da cor. Esse caso aqui é um caso que eu peguei na internet, aleatório, no restaurante. Dá para ver mais ou menos aí. Vocês estão vendo que eu tenho o roxo de fundo e o menu é um roxo um pouco mais claro do que isso aí. De acordo com a regra, existe um cálculo que determina se certas cores estão atendendo os requisitos mínimos. O que eles fazem? Eles pegam a cor de fundo e a cor que vai ficar em cima, ela vai ter que ter uma diferença mínima entre as cores e uma diferença mínima de brilho. Nesse caso, eu usei esse exemplo. Peguei essa cor de fundo e calculei junto. Eu não, né, gente? Foi uma ferramenta que faz automático, porque eu acho que é meio insano isso daí. E aí, eu testei a cor que tem em cima com a cor do fundo. Resultado. De acordo com as regras W3C, a diferença entre as cores devia ser maior do que 500. E, nesse caso, é só 114. A diferença de brilho deveria ser maior que 125, e ela é só 32. E isso não é só para daltônico, não, gente. Eu mesmo, se eu estou sem óculos, eu já me enxergo. Porque se vocês olharem para lá e apertar um pouquinho o olho, vocês vão ver um pouco embaçado. E vocês já vão ver que vocês já não conseguem mais destacar a informação uma da outra, porque a cor não está ajudando. E por isso que a acessibilidade faz parte até no design. A cor que você combina, ela afeta na leitura e na identificação daquela informação. Esse é um outro caso de outro restaurante também. E eu peguei esse marrom de fundo e essa cor que está na marca. A diferença entre as cores de cor deveria ser maior do que 500 e é só 141. E a diferença de brilho deveria ser maior que 125 e ela é só 43. Eu estou deixando também nos slides um link que é de uma ferramenta para verificar contraste de cor que eu utilizo. Eu acho ela muito boa. Nela você coloca o código hexadecimal da cor do fundo e da cor que vai ficar por cima. E ele te fala se está correto. Uma coisa importante também destacar aqui, ali eu estou lidando com informações, blocos de informações maiores, mas quando eu estou tratando de texto, até o tamanho do texto interfere na questão das cores. Por exemplo, se eu fizer uma combinação entre, sei lá, vermelho e cinza claro, só uma suposição, tá, gente? E aí eu estou usando fonte tamanho 14. Pode não passar, mas, às vezes, se eu utilizar um tamanho 18, ele passa, porque a espessura da letra ela já se torna maior, então fica mais fácil distinguir o fundo do conteúdo que está por cima. Aí agora eu vou falar do daltonismo mesmo, né? Esse exemplo aqui, eu esqueci o nome dele. Mas era um aplicativo do Chrome, se eu não me engano, não me lembro, que ele pegava o site e ele deixava o site mais confortável para ser lido. Então, vocês estão vendo aí, ele está com underline no link. Mas antes, esse aplicativo chegou até a ser criticado, porque aí a questão, gente, quando você é daltônico, dependendo do seu tipo de daltonismo, você não vai diferenciar o link do texto. Então, essa é a versão que a gente enxerga normal. Tem um contraste bom para nós, né? O texto é preto, o link é vermelho, totalmente distinguível para a gente que tem a visão normal. Mas, se você é um daltônico, esse é um tipo de daltonismo, essa é uma simulação. Dependendo, se você tiver no monitor com qualidade ruim e não tivesse um underline, ia ficar muito difícil da pessoa que é daltônica ela distinguir um link do texto. Aí, então, eles colocaram um underline que facilitou. E até uma dica muito boa. É importante, especialmente quando você tem
texto corrido, é importante você colocar o link com underline para poder diferenciar do texto, independente da cor que você usa da situação. Uma coisa que é importante, a gente nunca pode deixar uma coisa ter significado a partir somente da cor dela. Porque, a partir do momento que você não consegue enxergar como todo mundo, essa informação pode ser afetada na hora da compreensão. Um exemplo que eu vi era um Messenger que tem os status, né? Ocupado, away, disponível. E todos eles eram uma bolinha. Não tinha diferenciação, era uma bolinha. Então, as cores, acho que era vermelho, a outra era verde. Quando o daltônico fosse ver, ele não conseguia distinguir muito bem uma coisa da outra. Tudo que ele via era bolinha, era a mesma cor quase. Então, ele não sabia se a pessoa estava ocupada, se a pessoa estava disponível, se a pessoa estava ausente. Então, o que eles fizeram? Cada informação, disponível, ocupado e away, ela passou a ter um formato diferente. Vamos imaginar. Enquanto o disponível era uma bolinha, o away era um triângulo. Então, quando você está lidando com informação, e é uma coisa que realmente precisa da compreensão da pessoa, é importante você não deixar o significado daquela informação se basear somente na cor. Porque a partir do momento que nem todo mundo enxerga igual, pode haver falhas, não é interessante. E aqui eu deixei uma outra ferramenta para você simular os tipos de daltonismo, que até aquele exemplo que eu usei aqui, eu estou utilizando ele. É o Color Oracle. Ele é um software que você consegue tirar uma espécie de screenshot da sua tela e ele te mostra como é que seria diversos tipos de daltonismo. Ele é muito bom. Agora aqui, para fechar, é um validador de acessibilidade. Esse utiliza o Wave Web Accessibility Tool. Ele é uma ferramenta para avaliar a acessibilidade do site com base nos padrões do WCAG 2.0. Ele testa tanto sua marcação, ele testa cores, contraste, várias coisas. É bem completo, eu utilizo ele. Bom, era isso que eu tinha que passar. Obrigada. O meu Twitter está aí, quem quiser me seguir. Eu tenho um blog que eu falo de arquitetura de informação, mas vai ter muita coisa de acessibilidade daqui para frente. E para quem quiser, o meu slide share é Juliana Frost. Daqui até o final do dia eu coloco esse slide lá para você poder pegar os links. E é só isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Você quer botar o slide? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Talvez é óbvio, mas você, quando entra num P, quando o leitor ali entra num P, né, num parágrafo, ele consegue ler todo o texto para a pessoa também? Consegue. Você pode ler ou até o final de uma frase, ou então você pode apertar, por exemplo, insert e para baixo, ele lê todo o conteúdo a partir dali para baixo. Ele já lê direto, sem pausa. Mas ele vai ler tão rápido como li ali? Assim? Sim, ele vai ler rápido. Mas a diferença é que eles entendem, a gente não. Legal. No caso, quando tem, por exemplo, um artigo e o usuário quer colocar algum post, né, para comentar esse artigo, aí a gente tem um editor de texto, geralmente em JavaScript, né, ele funciona, um leitor de tela, auxilia o usuário cego com no JavaScript? Sim, acho que pela pesquisa, 99% dos leitores de tela vêm para o JavaScript ativo. Então, o JavaScript não é problema de acessibilidade mais. Outra coisa, por exemplo, um framework, né, uma aplicação web, que nem JSF, tem como botar essas tags? Isso é uma pergunta que eu não sei te responder. Você sabe responder, Emerson? Alguém tem alguma outra pergunta? De acessibilidade. Só que às vezes assim, às vezes por estética, às vezes lá para o padrão é o mesmo que aparece lá, depois do post aparece leia mais. Só que às vezes a pessoa fala, não quero... quem quiser fazer uma...
cima, e vocês podem falar comigo, eu vou estar lá, se quiser tirar dúvida, ou ver alguma coisa na prática, eu vou estar lá. E também, se quiser falar via Twitter, é Juliana Frost, a gente se encontra, tá? Não tem problema nenhum. Quer fazer uma pergunta? Pode? Pode. Uma pergunta para ti. Eu tenho um banco de dados no meu computador. Como que eu vou fazer para poder acessar e usar esse programa? Se fosse em língua de sinais, é possível isso? Olha, acho que existe softwares específicos para quem utiliza linguagem de sinal. Ele pega, eu esqueci o nome, mas eu vou olhar para você, porque tem sim. Ele pega o conteúdo da sua página e transforma para Libras. Então, você consegue sim ter acesso ao conteúdo. Eu vou olhar, depois eu te passo. Ai, desculpa. Ah, sim, mas ela já sabe.